Boa noite, Cela. A paz seja convosco. Hoje é dia do nosso encontro. Hoje é dia do nosso Deus falar ao nosso coração. Oh, glória! Sabe aquela conversa boa que nós temos com alguém que a gente ama? Que às vezes começa assim, simples, mas logo vira um alívio para o coração? Pois é, a oração é exatamente isso. E muitas pessoas imaginam, irmãos, que orar é algo difícil, pesado ou até mesmo cansativo, né? Mas Jesus nos mostra que a oração é um lugar de encontro, descanso e recompensa. E hoje nós vamos olhar para esse texto como quem abre uma janela, permitindo que Deus ilumine a nossa vida através da comunhão com Ele. Porque no fim das contas, se existe algo que transforma o nosso interior, irmãos, que fortalece a nossa fé e renova a nossa esperança, é estar no secreto com o Pai, né? E o tema da palavra de hoje é isso, a recompensa de um Pai. E nós vamos meditar um pouquinho em Mateus 6, do versículo 5 até o versículo 13, que vai nos dizer: quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas vós assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. E agora eu te pergunto, para você, o que é oração? Para mim, a oração é um momento que nós temos para falar com o nosso Pai, né? Momento de ali rasgar o nosso coração. Mas o que é rasgar o nosso coração? Quando a gente rasga o nosso coração para Deus, irmãos, é quando a gente expõe a Ele tudo o que está acontecendo na nossa vida, tudo aquilo que aflige a nossa alma, tudo aquilo que nos tem cansado, tudo aquilo que tem nos entristecido, até mesmo as tristezas, ou as vitórias, ou as bênçãos. Mas é um momento qual a gente fala tudo para Deus, né? E no texto lido como base, Jesus ele nos ensina sobre a necessidade e a importância da comunhão com o Pai, né? A verdadeira vida cristã é fundamentada em uma vida de comunhão com Deus. A frase, se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo, é biblicamente em seu princípio, pois Jesus disse em João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A única maneira, irmãos, que nós temos para falar com o Pai Celeste, com Deus, é através da oração. Mas, infelizmente, para muitos, a oração é algo chato, sem prazer e cansativo. E nós precisamos entender que a oração não é carga, mas é renovo. A oração ela não é uma obrigação, mas é relacionamento. Em Isaías 40:31, a palavra de Deus vai nos dizer assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias,
Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oração não é uma tarefa cansativa a cumprir, mas é um lugar onde nós recebemos força, nós recebemos alegria e recebemos também direção, né? É através da oração e da comunhão com Deus que nós recebemos as suas recompensas. E hoje nós vamos aprender algumas lições sobre comunhão com Deus e sobre o que Ele espera das nossas orações. A oração, irmãos, é um lugar de recompensa e não de punição. Em Mateus 6,6, olha o que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Veja, Deus, Ele vê em secreto e Ele observa a nossa sinceridade, a nossa entrega e também a nossa fé, né? A oração não é uma sala de julgamento, mas uma sala de recompensa. Em Hebreus 11:6 vai nos dizer: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que lindo, né? Ou seja, irmãos, Deus, Ele se alegra em recompensar quem ora. Jesus disse que o Pai nos observa. E muitas pessoas entram na oração com medo, achando que Deus vai punir. Mas Jesus deixa claro, o Pai está ali para recompensar. E você? Você já recebeu algo de Deus no momento da oração? No momento da oração, que a gente está ali em comunhão, conversando com Deus, a gente recebe direção, Deus fala com a gente, Ele acalma o nosso coração, se o nosso coração está aflito, se o nosso coração está triste, Ele coloca alegria no nosso coração e é um tempo precioso, um momento que nós falamos com Deus, né? E Deus tem prazer em responder e recompensar aquele que ora, viu, irmãos? Em Mateus 7, do versículo 7 ao 11, vai nos dizer: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Aleluia. Isso nos revela, irmãos, o coração do Pai. Um Pai bom, presente e generoso. Em Jeremias 33:3 diz: Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Pai, Ele tem prazer em recompensar quem ora. Deus, Ele recompensa, Ele ouve a nossa oração, Ele nos enxerga em meio a uma multidão e Ele tem prazer em recompensar, sim, aquele que o busca, né? Em 1 Crônicas 4, do versículo 9 ao 10, vai nos dizer: E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: Porque com dores o dei à luz. E Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e alargues as minhas fronteiras, e que a tua mão seja comigo, e faças que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A Bíblia, irmãos, ela deixa claro, quanto mais nós oramos, mais intimidades nós temos com Deus. E essa intimidade faz com que nós nos aproximemos dele, né? Ou seja, irmãos, é claro que nem sempre nós vamos nos apresentar diante de Deus como pedintes, sempre pedindo: Senhor, faz isso, Senhor, abre aquela porta, Senhor, muda aquilo, Senhor, faz isso. Mas também nós precisamos crer que nosso Pai nos ama e tem o melhor reservado para cada um dos seus filhos, né? Então, buscar uma comunhão profunda com Deus é o caminho para nós recebermos as suas recompensas espirituais
emocionais e até mesmo materiais, verdade? E Deus não deseja apenas ouvir a nossa voz, Ele deseja derramar sua graça sobre nós, aleluia. O nosso Pai, Ele tem para cada um de nós uma recompensa preparada no secreto. Basta entrar, fechar a porta e conversar com Ele. Amém? Essa foi a palavra que o nosso Deus preparou para nós hoje, que isso possa entrar no nosso coração e inflamar, né? Quando algo se inflama, aquilo lateja e a gente não esquece. E que isso seja em nossos corações, que a gente jamais esqueça de orar, de falar a Deus, de clamar ao nosso Pai, de entrar na sua presença, não somente para pedir, mas para agradecer, porque se nós olharmos para nós, para os mínimos detalhes, nós temos muito mais a agradecer do que pedir a Deus. Ele é o nosso Pai e Ele cuida de nós como a menina dos teus olhos. Amém? Deus abençoe a todos e um forte abraço. Boa noite, célula. A paz seja convosco. Hoje é dia do nosso encontro. Hoje é dia do nosso Deus falar o nosso coração. Oh, glória! Sabe aquela conversa boa que nós temos com alguém que a gente ama? Que às vezes começa assim, simples, mas logo vira um alívio para o coração? Pois é, a oração é exatamente isso. E muitas pessoas imaginam, irmãos, que orar é algo difícil, pesado ou até mesmo cansativo, né? Mas Jesus nos mostra que a oração é um lugar de encontro, descanso e recompensa. E hoje nós vamos olhar para esse texto como quem abre uma janela, permitindo que Deus ilumine a nossa vida através da comunhão com Ele.